Olá, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Gislaine, tenho 35 anos, sou mãe de 2 meninos e hoje vou relatar um pouco para vocês a minha experiência com as minhas gestações e as 2 cesáreas. Então, amiga, papo de amiga, né? De amiga para amiga. Então, eu engravidei quando eu tinha 22 anos. Então, pensa naquela época, né? Parece que é uma coisa muito antiga, né? Então, quando eu tinha 22 anos, eu engravidei meu primeiro filho e não tinha nenhuma experiência com nada, né? Só que alguém falava assim é que eu sabia sobre gravidez, né? Não tinha vídeos assim pra gente acompanhar, então eu sabia pouca coisa, né, sobre o que poderia acontecer na gravidez, né? A única coisa que eu sabia mesmo eram os sintomas, né? Mas sobre parto, sim, sobre esse tipo de problemas que algumas mulheres podem acontecer e ter, eu não sabia nada. Então eu era totalmente ingênua. O que me ajudava bastante era conversar com pessoas mais experientes, né? Pessoas que já tinham passado por essas situações, algumas coisas complicadas, né? Que me relatavam. Daí eu ficava sabendo alguma coisinha assim, né? Mas não muita. Né? O que me passava experiência era avó, tia, mãe, né? Nada além disso. Então, a minha primeira gravidez foi bem tranquila, não tive problema nenhum. Para não dizer que não tive problema, eu tive enjoo no início. Talvez porque era a primeira gravidez, né? Geralmente é mais tranquila, a gente é mais nova, né? Então, cara, mais de boa. Só tive enjoo no início e eu sempre tinha a esperança de que seria um parto normal, porque eu sempre tive medo de cirurgia, né? Tipo, eu pensava, parto normal talvez seja melhor, né? Então eu queria que fosse parto normal. Na minha cabeça, sempre coloquei, eu quero parto normal. Até que no finalzinho da gestação, na minha consulta com o médico, ele me falou: olha, infelizmente terá que ser feita uma cesárea, porque o cordão umbilical está enrolado no pescoço do bebê. Então corre o risco de, na hora de estar fazendo parto, na hora que ele está puxando, acontecer de enforcar o bebê, entendeu? E é muito arriscado, né? Então eu optei por não arriscar, né? Por mais que eu tivesse medo da cesárea, eu optei pela vida do meu filho, né? Em todo caso, é melhor não arriscar, né? Então, a cesárea foi marcada para uma segunda-feira, né? 5 horas da tarde. Foi em 2009, aqui no hospital da minha cidade mesmo, em São José dos Pinhais. Amiga, pensa numas enfermeiras sem preparo. Eu não sei o que aconteceu. Talvez elas seriam estagiárias, não sei. Mas eu achei muito estranho, porque a minha veia não é difícil de achar. Olha, dá pra ver. A minha veia não é difícil de achar. E elas sofreram. Elas sofreram aqui, tinha mais de uma enfermeira, né? Elas tentaram e não conseguiram. Até que veio um outro enfermeiro e ele, muito rápido, assim, sabe? Muito rápido. Ele veio, chegou e pronto. Acabou. Colocou acesso. Até então, eu achei que o pior era aquilo, do sofrimento com agulha e tudo mais. Mas o pior estava por vir. A anestesia hack, né? A temida, né? Muitas mulheres têm medo. Eu não conhecia, não sabia nada, né? O médico anestesista pediu pra mim ir um pouco mais pra frente, né? Sentar do ladinho assim da cama, da maca, né? E vir um pouco mais pra frente para que ele pudesse aplicar anestesia. Meninas, pensa num barrigão. Como ir pra frente com aquele barrigão, né? Tá, a gente tem que fazer o máximo, né? Aí tá, relaxei, fui o tanto que eu pude, né? E ele aplicou a anestesia. Pensa numa dor. Meninas do céu, pensa numa dor terrível. Eu sentia como se tivesse entrando uma agulha de crochê nas minhas costas. É uma dor terrível, uma sensação muito estranha, muito estranha. E dá a impressão que na hora que ele aplica a anestesia, parece que sobe um líquido assim pra cima na costa e depois desce rápido, assim, e esquenta muito rápido, assim, sabe? Aí ele pediu pra mim deitar, eu deitei, aí fiquei lá. E aí logo começou, né? A cesárea. O médico perguntou se eu tava sentindo a minha perna, eu falei que não estava sentindo, né? Tá ok então, né? Eu acho que ele deve ter dado uns beliscãozinhos assim, né? E eu não senti nada de dor. Até que quando ele começou a cortar, eu comecei a sentir uma queimação. Ardia, assim, sabe?
E eu falei, tá ardendo? Ele falou assim, é normal. Ai, meu Deus, fiquei com medo. Tá, continuou. Gente, juro pra vocês, a sensação é quando você pega, sabe quando você pega e se corta com uma faca muito afiada? É a mesma sensação. Eu senti assim que ardia, aquela dor assim forte, assim, sabe? Nossa, eu sofri muito com dor, dor. Até que eu não adiantava mais falar, eles continuaram, né? Eu senti falta de ar até, mal-estar terrível. Graças a Deus deu tudo certo, a cesárea, mas eu sentia muita dor. Não sei porquê, mas a anestesia parece que pra mim não deu certo, porque eu sentia toda a dor. Aí, graças a Deus, meu filho nasceu bem, saudável, e após eu fui para o quarto, né? E a médica não, a enfermeira me deu remédio para dor. Só uma hora depois, mais ou menos, que eu fui ficar bem, relaxar e curtir meu filho, mas antes eu não conseguia. Eu vou deixar aqui uma foto da barriga de grávida, primeira gestação, para vocês darem uma olhadinha. Então, só depois de 10 anos eu fui tomar coragem novamente para engravidar. Juro pra vocês, fiquei muito traumatizada. E sempre falava que eu não queria ter mais filho, né? Mas passa o tempo e a vontade de ser mãe é maior, né? Então eu engravidei do meu segundo filho, o Arthur. O primeiro filho é Tiago e o segundo filho é o Arthur. E é uma bênção na minha vida, né? Mas teve os probleminhas também. Então, a minha segunda gravidez foi tranquila também, né? Porém, tive enjoos no início também. E eu tive mais um inchaço, né? Também tinha a pressão baixa, né? Muito baixa a minha pressão. Então, muitas vezes tinha tontura, mal-estar, mas conseguia controlar também. Então, a minha barriga cresceu mais, né? Ela aumentou de tamanho muito, não ganhei peso, mas a minha barriga cresceu muito. Eu vou deixar uma fotinha aqui pra vocês também verem com o tamanho que ficou essa minha barriguinha na segunda gravidez. Então, e ela esticou demais, né? Talvez pelo tamanho do bebê, né? A barriga estica mais. Então, por conta também desse problema de ter a barriga aumentado muito de tamanho, eu tive a diástase, né? Eu estou com a diástase, irei fazer cirurgia agora, dia 24, né? Irei gravar também tudinho, né? O que eu puder gravar no hospital, vou relatar para vocês como que tá sendo, né? Vai ser a minha cirurgia e a minha recuperação. Vou gravar para vocês, tá? De diástase e hérnia epigástrica que eu adquiri pós-gestação. Nessa minha segunda gravidez, eu tinha colocado na minha cabeça que eu faria o máximo para mim conseguir ter o parto normal. Que eu odiava pensar em cesárea. Então, eu coloquei na minha cabeça, vou fazer o máximo para mim ter parto normal. Mas um dia antes do meu filho nascer, eu estava muito bem, né? Estava bem disposta e eu vi que estava faltando algumas coisinhas, né, do enxoval dele. E eu resolvi ir para o centro fazer umas comprinhas. Era um sábado, né? Tava um dia muito agradável, assim, não tem problema nenhum. Não vou andar muito, vou comprar o que precisa, né? Tudo ok. Fui. Mas voltei para casa já um pouquinho mais inchada, não muito bem. Aí me preocupei. Tudo bem, tomei banho, relaxei e dormi. No domingo, quando eu acordei, estava totalmente disposta, não sentia dor, tranquila. Fui tomei o meu banho e como era muito cedo, então resolvi tomar um cafezinho, né? E voltar pra cama, pra tentar dormir mais um pouquinho, né? Quando eu deitei e relaxei, eu senti assim como se eu tivesse feito xixi. Esquentou assim, mas eu não estava com vontade de xixi, isso que eu achei estranho. Aí eu levantei assim, devagarzinho, aí desabou. Desceu tudo aquele líquido. A minha bolsa tinha estourado. Aí meu marido estava dormindo do lado, assim, eu falei pra ele, amor, acho que a minha bolsa estourou. Eu falei bem calma, assim, né? Ele deu um pulo da cama, assustado, assim, e falou, o que aconteceu? Eu já correndo, vamos limpar, vamos no hospital, não sabia o que fazia, né? Aí eu falei, não, calma, eu vou tomar um banho, e bem tranquila, assim, sabe? Vou tomar um banho, arrumar minhas coisinhas aqui, e a gente vai.
né? Aí foi o que eu fiz, né? Arrumei minhas coisas, tomei banho, arrumei minhas coisinhas e a gente foi pro hospital. Chegando no hospital, nós tivemos que esperar muito tempo, muito tempo. O hospital que eu tive meu bebê é em Curitiba, não foi em São José. Um hospital melhor, eu considero melhor, né? Tanto os médicos quanto os enfermeiros, muito, muito, muito atenciosos. Eu adorei. Então, o problema foi a demora mesmo para mim subir para preparação para a cirurgia. Aí a médica falou para mim colocar, a enfermeira falou para mim colocar o aventalzinho, tudo, né? A gente tira tudo, nada de roupa, só aquela camisolinha, né? Aí todo o processo de colocar o acesso, não sentir dor, tudo tranquilo, maravilha. Aí eu pensei, nossa, tá totalmente diferente da primeira gestação. Aí fiquei feliz, né? Aí meu marido pôde ficar comigo, né, todo esse tempo lá, enquanto eles estavam me observando, né, vendo a minha pressão, né, aferindo a pressão e conferindo os batimentos cardíacos do bebê. Tudo ok. Mas quando era 8 horas da noite, a médica me falou que eu estava tendo contrações, porém não estava tendo dilatação. Então, ela falou assim, mãe, você vai ter que esperar mais um pouco, eu vou induzir o seu parto para ver se conseguimos fazer seu parto normal. Que eu falava sempre que eu queria o parto normal. Aí tá, ela fez tudo, aí eu comecei a sentir um pouco mais de dor. Eu vou deixar umas fotinhas aqui pra vocês no meu sofrimentinho, pra vocês verem um pouco lá o meu medo no hospital, que eu estava de cesárea. Até que a médica veio me falar assim que conversar comigo e com meu marido sobre a questão de se fazer uma cesárea. Porque a bolsa tinha estourado 10 horas da manhã e já era 9 horas da noite e o meu filho não tinha nascido ainda. Então eu tinha perdido muito líquido, né? Aí ela falou, mãezinha, eu posso deixar para você normalmente ter seu filho na madrugada, pode ser até amanhã, mas pode ser que aconteça um parto seco, por você ter perdido muito líquido. E é muito sofrido para você e para o seu filho. Vai faltar oxigênio, pode acontecer de faltar oxigênio para o bebê, ou ele pode até nascer com problemas cerebrais. Então, aí fica a critério de vocês decidirem se querem continuar com o parto normal ou a gente opta pela cesárea. Então, mais uma vez, eu tive que enfrentar o meu medo. Eu assinei o termo autorizando a cesárea, porque o meu amor de mãe é maior do que o meu medo. Assim que eu pensei. E a vida do meu filho é muito mais importante que uma cesárea, que uma dor, né? Então eu pensei, eu vou enfrentar, né? Vou enfrentar, seja o que Deus quiser. Entreguei nas mãos de Deus. Aí começou novamente toda aquela preparação para a cesárea, né? O médico anestesista pediu para mim ir um pouco para frente e aplicar a anestesia arraquiatomida. Aí doeu pra caramba, muito. O meu marido que estava no corredor escutou meu grito. Eu gritei, dessa vez eu gritei. E eles fazem um carinho na gente, deixa a gente um pouco mais calma, mas a dor é terrível. Eu não sei se outras mães sentiram a mesma dor que eu, mas eu senti muita dor. Aí eu deitei, né? E logo meu marido veio pra sala pra centro cirúrgico, né? E começou a cirurgia. Novamente, toda dor. Eu não sei, eu acho que eu não sou boa para anestesia. Eu senti toda a dor novamente e eu sentia cortando a dor, sentia um cheiro forte de pele queimando, assim, muito horrível. Não gostei, a sensação muito ruim. Eu queria aproveitar aquele momento mágico que é de uma mãe, né? Ver, sentir o seu filho nascendo. Why am I looking at you?
You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Why am I looking at you? You're a pixel on a screen. The animating principle is nowhere to see. Why am I lost in a loveless fantasy when somebody real is waiting out there for me? Why am I looking? Tá uma mantinha, né, filho? Vou filmar ele, amor. Arde lá embaixo, nossa. Oi? Arde lá embaixo. Tá ardendo? A mãozinha dele tá roxinha. E as unhonas que tá? Vai ter que cortar as unhas já. Falei pra você? Já tava. Tava pra vir mesmo, o tamanho das unhas. Tava arranhando você já. Uhum. Que dor, né? Filhão, nasceu um baita homem, né? Tá orgulhosa? Oi? Tá orgulhosa? Sim. Oi, tudo bem? Com certeza, né, filho? A orelhinha dele também é pra cima, ele é amarrada, não? Não, tem que desdobrar. Desdobrar, né? Dobrou por causa da touca. Vai lá, desdobra, senão fica amassado. Hã? Pai arrumou aqui, filho. Vou fechar um pouquinho aqui. É, fecha. Aí, ó. Nossa, um amorzinho, né, amor? Mudou na tetinha da mãe agora que não larga mais. Nossa, filhotinho aí, ó. Oi? Nossa, filhotinho. Mas eu acho que a cesárea tira um pouco dessa alegria, né? Deixa nós, mulheres, um pouco tristes, né? Eu fiquei bem triste, bem abalada. Mas logo após que ele nasceu, eu fiquei alegre quando eu vi o rostinho dele. Me deu uma alegria. Claro, eu sorria por fora e por dentro eu chorava de dor, né? Porque era uma mistura de dor com alegria, né? Aí logo após eu fiquei numa salinha de recuperação e eu comecei a sentir muito frio. A enfermeira me falou, é normal essa sensação porque a anestesia está saindo do corpo. Algumas pessoas podem sentir mesmo muito frio, né? Ela até colocou mais uma cobertinha pra mim, por mais que eu já estivesse com muita coberta. E eu estava com muito frio ainda. Depois que eu fui para o quarto, a enfermeira veio e me deu um remédio para me tirar a dor. Aí relaxei, fiquei tranquila e pude aproveitar um pouco mais meu amorzinho. Então, meninas, esse é o meu relato do que eu vivi, do que eu sofri. Mas isso não quer dizer que todas as pessoas podem passar pela mesma coisa, né? Algumas pessoas sofrem mais e outras sofrem menos. É apenas um relato do que eu vivi. Meninas, deixa aqui nos comentários se você passou por cesárea ou parto normal, como foi a sua experiência? Então, meninas, se vocês gostaram do meu relato, deixe seu like aí, se inscreva no meu canal e até mais!